Continuar a primeira aula de anatomia, portanto, ou seja, se não viram o vídeo anterior, podem ir consultar, porque vem no seguimento deste. Eu só dividi-lo para, em primeiro lugar, conseguir fazer aqui o upload para o YouTube e também para não ficar assim muito grande. Então vamos continuar, falando aqui dos termos de relação ou de comparação. Primeiro, o que é que são? São adjetivos que são padronizados e que permitem-nos aqui estabelecer uma relação e comparar entre duas ou mais estruturas do corpo. Então, vamos começar aqui por dois termos. O termo de superior e inferior. Portanto, consideramos aqui superior o que está mais perto do crânio e inferior o que está mais perto dos pés. Aqui vocês também podem utilizar outros termos, ou seja, em vez de superior, podem usar o termo cranial ou cefálico e em termos inferiores podem usar o termo também caudal. Aqui um exemplo. Como é que nós podemos utilizar estes dois termos? Ou seja, vamos utilizar como referência o coração e o estômago. O que é que acontece? O coração está mais acima, ou seja, em termos anatómicos, está acima do estômago. Então nós dizemos que o coração é superior em relação ao estômago. Porquê? Porque o coração está mais próximo da cabeça. Depois, o estômago é inferior em relação ao coração. Porquê? Porque o estômago está mais perto dos pés. Depois, outros dois termos de comparação, anterior ou posterior. Portanto, anterior, que está virado para ou seja, está mais próximo da parte de frente do corpo, e posterior está mais próximo da parte de trás do corpo. Então, o anterior pode ser substituído pelo termo ventral também, e o posterior pode ser substituído pelo termo dorsal. Aqui outro exemplo, vamos fazer uma comparação com dedos dos pés e calcanhar. Então, os dois pés estão mais próximos da parte de frente do corpo. Então, dizemos que os dedos dos pés são anteriores ao calcanhar. Já o calcanhar está mais próximo da parte de trás do corpo. Então, o calcanhar é posterior aos dedos dos pés. Agora, para fazermos aqui outra comparação entre os dois termos anatómicos, nós vamos ter que falar aqui um bocadinho sobre o plano mediano. Ou seja, aqui vamos falar vamos imaginar uma linha que divide o corpo em duas partes iguais. E essa linha vai passar no centro do corpo e vai dividi-lo em parte direita e parte esquerda. Ou seja, então aqui o que é que vai acontecer? Quando a estrutura que nós estamos a referir está mais próxima dessa linha, nós dizemos que ela é medial ou interna. Se estiver mais afastada desta linha, ela é uma estrutura lateral ou externa. Aqui vamos fazer a comparação, portanto, ou seja, se compararmos ou seja, considerando a posição anatómica, ok? Portanto, com as palmas das mãos viradas de forma anterior, portanto, viradas para a frente. Então, o que é que acontece? O nosso polegar, em comparação com o dedo mindinho, está mais afastado do plano medial. Então o nosso polegar, nós dizemos que é lateral ao dedo mindinho. Já o dedo mindinho está mais próximo da nossa linha mediana em relação ao polegar. Portanto, então significa que ele está numa posição medial em relação ao polegar. Agora, estes termos de lateralidade também podem ser utilizados ao nível dos membros superiores, membros inferiores, mas atribuímos aqui umas designações um pouco diferentes. Eu dou aqui o exemplo das artérias, ou seja, ao nível do braço. Portanto, imaginem na mesma a posição anatómica, ok? Braços estendidos ao longo do corpo. Então, o que é que acontece? Nós temos uma artéria que está mais para o lado da região medial e temos a artéria que está mais para o lado da região lateral, ou seja, mais para fora do corpo. Então, significa que a que está mais próxima da zona medial, nós dizemos que é uma artéria cubital, e, por exemplo, neste caso, as artérias, e a que está mais da zona lateral é uma artéria radial. Se falarmos dos membros inferiores, também temos dois termos equivalentes, ou seja, se falarmos, por exemplo, da perna e do pé, por exemplo, aqui esta linha verde, ou seja, nós vamos ter aqui esta zona que vai estar mais próxima da parte medial, portanto, então atribuímos o termo tibial, e se considerarmos regiões que estão mais afastadas do centro, ou seja, estão mais para a parte lateral, usamos o termo peroneal. O corpo, ou seja, como tem uma perspectiva tridimensional, também podemos utilizar os termos de superficial, profundo e intermédio. Ou seja, que é a ideia de que a estrutura do nosso corpo está mais próximo da superfície ou está mais afastada da superfície. Então, se olharmos aqui a comparação entre pele, ossos e músculos esqueléticos,
Então, o mais superficial será a pele, ou seja, por exemplo, nós podemos dizer que a pele é superficial, quer aos músculos esqueléticos, quer aos ossos, né? Mas já os ossos vão ser profundos em comparação com a pele, ou com os músculos esqueléticos. O músculo esquelético, neste caso, em comparação com os dois, está numa posição intermédia. Outros dois termos de relação, temos o termo proximal e distal. Ou seja, aqui neste caso, o termo próximo, aqui vai estar relacionado com a questão da estrutura estar mais próxima ou mais afastada relativamente à sua origem. Então, neste caso, o proximal, a estrutura está mais próxima à origem do membro, ou seja, está mais próxima do tronco, e distal significa que está mais afastada da origem do membro. Se pensarmos aqui o ombro, não é? Por exemplo, aqui na perna, a mesma ideia, mais proximal, ou seja, aqui se estiver mais próxima da origem do membro, e distal se estiver mais afastada. Por exemplo, se compararmos o cotovelo e o punho em relação à articulação do ombro, então significa que neste caso o cotovelo está mais próxima do tronco, portanto está mais próxima da origem do membro, em relação ao punho. Portanto, então o proximal o cotovelo é proximal em relação ao punho. Já o punho está mais afastado da origem do membro, portanto, então significa que é distal em relação ao cotovelo. Em termos de lateralidade, podemos ainda incluir aqui os termos de unilateralidade e bilateralidade. O que é que isso significa? Há estruturas pares, ou seja, por exemplo, os rins. Nós temos rim esquerdo e rim direito, portanto, significa que nós temos que é uma estrutura que é bilateral. Já se for uma estrutura que só existe num dos lados do nosso corpo, nós dizemos que ela é uma estrutura unilateral. Temos aqui também o conceito de contralateral e ipsilateral. Contralateral, portanto, são duas estruturas que se encontram em lados contrários do nosso corpo. Por exemplo, a nossa mão direita e o nosso pé esquerdo são considerados estruturas contralaterais. E se for ipsilateral, são duas estruturas que estão do mesmo lado do corpo. Por exemplo, a mão direita e o pé direito. É exatamente aqui a mesma ideia que está nesta imagem. Depois temos também os termos posicionais e termos de, por exemplo, a pessoa estiver deitada com a superfície anterior para cima, então nós dizemos que está numa posição, a posição é o decúbito dorsal ou supino. Se a pessoa estiver com a superfície anterior deitada para baixo, então é um decúbito ventral ou prono. E depois temos o facto da pessoa poder estar em decúbito lateral, não é? Portanto, está a estar deitada de lado, ou lado esquerdo ou lado direito. Terminamos aqui esta apresentação e continuaremos no próximo vídeo para terminar esta revisão mais inicial dos termos anatómicos.